Meus queridos, bom dia, graça e paz. Desejo a você um novembro abençoadíssimo e para a sua edificação espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 24 diz: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. A pergunta que devemos fazer é: o que é que levou o apóstolo Paulo a se regozijar nos seus sofrimentos, sendo que seus sofrimentos foram muitos? Paulo foi chicoteado, açoitado várias vezes. E cada açoite daquele, na ponta de cada correia daqueles açoites, tinham lá uma ponta de osso super agudo ou então um pedaço de metal. Portanto, cada chicotada, ele ficava extremamente marcado, aquilo causava dores infindáveis. Paulo foi preso algumas vezes, e na prisão, não pense vocês que eram como as prisões sofisticadas, com garçom, com pizza, refrigerante, não tinha nada disso. Eram prisões horríveis. Paulo foi apedrejado, escorraçado, xingado, maltratado, humilhado. Paulo tinha seu corpo completamente marcado de pedradas, de açoites muitas vezes. Mas ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Era ele masoquista? Sentia prazer na dor por causa da dor? Claro que não, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo sabia que ser ministro do Evangelho, ser um ministro de Cristo, tinha suas implicações, e uma das implicações do ministério é morrer por Cristo, morrer em favor do Evangelho, morrer em favor da própria igreja. E ele não estava pronto e se regozijava apenas nos sofrimentos, mas ele estava pronto e se regozijava pela igreja que estava crescendo, produzindo frutos, e ele sabia disso. É um verdadeiro amor pela igreja de Deus. Hoje, infelizmente, muitos de nós, pastores, temos dificuldade de sofrer um pouquinho qualquer em favor da igreja. Se a igreja não me der uma boa casa, um bom salário, não vou procurar outra. Infelizmente, muitos de nós vivemos assim, como se o ministério pastoral cristão fosse algo para produzir fama, para produzir riquezas, para que deixemos a gente famoso. Não, queridos. O apóstolo Paulo nos ensina: agora me regozijo os meus sofrimentos por vós. O sofrimento não era por causa do sofrimento, o regozijo, aliás, não era por causa do sofrimento em si. Ele se regozijava nos sofrimentos não porque era bom sofrer, porque era maravilhoso ser chicoteado, apedrejado, humilhado, escorraçado, preso, não. Isso nunca foi bom, e Paulo nunca se regozijou nos sofrimentos por causa dos sofrimentos. Ele se regozijava nos sofrimentos porque, através dos sofrimentos, muitas vidas estavam sendo edificadas, as pessoas estavam conhecendo a Cristo, Cristo estava sendo formado na vida delas. E isso é o que trazia regozijo a Paulo. Ele via que a igreja de Colossos estava sendo fortalecida dia após dia. E ele ainda diz: não somente me regozijo nos meus sofrimentos por vós, mas preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: meu Deus, então o sacrifício de Cristo não foi completo, não foi perfeito? Então precisa que seus ministros sofram ainda para que pessoas sejam salvas? Queridos, vamos lá, de jeito nenhum. O sacrifício de Cristo foi único, completo, cabal, pleno, total. Ninguém mais precisa morrer
para que outro viva, para que outro seja salvo. O que acontece é que há implicações e Jesus foi taxativo. O sacrifício de Cristo foi único, mas ele disse que aquele que quer segui-lo, quer servi-lo, sofrerá neste mundo de trevas, neste mundo contrário a Cristo, neste mundo que é totalmente anticristão. Por isso que Jesus disse, logo no início de seu ministério, regozijai-vos, ou bem-aventurados sois vós, quando por minha causa fordes maltratados, humilhados, apedrejados, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele disse isso. Não para o sofrimento de Paulo não salvaria ninguém, mas era uma consequência da sua pregação por causa dos outros que não queriam que ele fizesse isso, anunciasse a Cristo. E Cristo, o sacrifício de Cristo, é quem transforma o homem. É o sacrifício de Cristo que leva o homem a Deus, que reconcilia o homem com Deus, que faz com que o homem tenha paz com Deus. Agora, Paulo diz, mas preencha o que resta das aflições de Cristo. Enquanto a igreja estiver neste mundo, ela vai sofrer. É isso que Paulo quis dizer. Enquanto os ministros do Evangelho estiverem aqui neste mundo, enquanto Cristo não voltar para levar a sua igreja, a igreja é sofredora. Aqui no mundo a igreja é militante. Ela luta contra as hostes deste mundo tenebroso, contra este mundo anticristão. E o apóstolo Paulo diz, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e prejo o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui é o amor que brota de dentro do coração do velho apóstolo, que não se incomoda em sofrer desde que a igreja seja fortalecida, edificada, ajudada, abençoada, enriquecida. E aí eu não posso deixar de falar, né, que muitos de nós, pastores, não aguentamos nenhum sofrimento mais. O sofrimento mínimo a gente já não aguenta. E muitos estão procurando, muitos, não sei, né, que é uma figura de linguagem, um jeito de falar, mas alguns, e a gente sabe que isso sempre aconteceu mesmo no tempo de Paulo, alguns procuram na igreja uma vida mansa, uma vida tranquila, um salário melhor, ou como se fosse um período neste mundo em que ele tem alguma fama, algum poder, porque ser um ministro do Evangelho hoje, em alguns momentos, traz isso mesmo. E muitos procuram então apenas isso, fama, poder, dinheiro. Mas, meus queridos, não é isso não. Não é isso não. O que o apóstolo Paulo aqui nos ensina é que em favor da igreja nós devemos dar a nossa própria vida, se possível. Devemos sofrer por ela e abençoá-la e enriquecê-la e ajudá-la. Ela é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo que precisa ser cuidado. Esse corpo precisa ser ajudado, precisa ser enriquecido, edificado. E nós, ministros do Senhor, precisamos cuidar, zelar da igreja, mesmo que para isso tenhamos que sofrer. E que esse sofrimento, mesmo que venha nos levar à própria morte. Paulo morreu, os apóstolos morreram em favor da igreja. Que Deus te abençoe, no bom e santo nome de Jesus. Amém.